Olá pessoal, tá rolando aí um alvoroço a respeito de uma expectativa de crescimento econômico? Falam sobre um possível PIB de 5%. Eu sou economista, não estou aqui para torcer contra o Brasil, mas eu vou advertir você que me acompanha sobre os riscos de acreditar nesse PIBão do governo Bolsonaro. Antes de mais nada, a gente precisa pensar sobre o que é o PIB. O PIB significa Produto Interno Bruto. O PIB não significa riqueza da população. Se no Brasil a gente tiver uma pessoa dona de muita terra, produzindo muita soja, e essa pessoa sozinha conseguir exportar bilhões de reais em soja, essa pessoa vai aumentar o PIB do Brasil. A pergunta básica é, esse dinheiro vai para quem? O que eu estou querendo dizer é que é preciso fazer uma análise de vários elementos econômicos para você ter certeza que você vai tirar seu dinheiro do banco, montar uma lanchonete, montar uma loja, ou seja, investir no mercado. Volto a dizer, não estou aqui torcendo contra a economia brasileira, muito pelo contrário, eu estou no Brasil e se realmente a economia bombasse, eu ia fazer parte disso e ia ficar feliz. Mas isso não é a verdade. Os indicadores econômicos que você precisa olhar na hora de decidir se você vai ou não vai investir no Brasil, em primeiro lugar, o índice de desemprego, porque pessoas desempregadas não compram na sua loja. Depois a gente tem que olhar o índice Gini, que aponta a desigualdade social. E uma outra coisa muito importante para a gente olhar é a estabilidade econômica. Quando a gente olha para o PIB, a gente pode até admitir, sim, um crescimento do PIB. Algumas pessoas dentro do Brasil fizeram estoque de comida, algumas pessoas compraram medicamentos, né? Pessoas aumentaram o consumo de vitamina D, compraram ivermectina. Tivemos mais consumo dentro do Brasil, gêneros que são os gêneros que as pessoas compram durante momentos de desespero, que são os bens inferiores. O carro do ovo lavou a égua. Em contrapartida, com a queda do valor do real em relação ao dólar, o Brasil exportou bastante durante essa pandemia. Enquanto o Brasil estava produzindo, incentivando a aglomeração social, muitos outros países pararam de produzir e tiveram que comprar do Brasil. E nesse momento a pergunta que eu faço para você é, se realmente eles estão falando verdade a respeito do aumento do PIB, como esse aumento do PIB implica na sua vida como brasileiro? Nós continuamos crescendo a desigualdade social, nós continuamos em uma situação em que temos um alto desemprego e nós continuamos sem estabilidade de futuro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Todos os dias em que se fala a respeito de auxílio emergencial, eles falam sempre em 4 meses, que podem até ser prorrogados e vão diminuindo cada vez mais o valor. Isso significa que você, como investidor brasileiro, você não tem confiança no futuro. Você não sabe se as pessoas estarão empregadas, você não sabe se as pessoas terão dinheiro para comprar na sua loja. Isso é um mau caratismo muito grande. A política ideal neste momento é a política keynesiana. O governo utiliza o dinheiro daqueles que têm mais dinheiro para impulsionar a economia. No lugar de dar R$250 de auxílio emergencial, o governo aumenta consideravelmente o auxílio emergencial e promete um auxílio emergencial de até o fim da pandemia, até 2022, por exemplo. Com isso, o governo vai criar confiança no investidor e você vai poder tirar o seu dinheiro do banco e montar uma loja que você vai pensar assim, olha, o brasileiro vai ter auxílio emergencial até 2022. Eu posso montar uma loja que o cara vai ter dinheiro até 2022. Mas na atual circunstância, a gente não tem certeza se as pessoas vão ter dinheiro ou não. A gente não tem certeza se a gente vai ter uma terceira onda que vai fechar o comércio todo de novo. Como que você pode comemorar este aumento do PIB e passar a acreditar que a economia brasileira está aumentando? A economia brasileira não está melhorando. O Brasil está com um produto interno bruto maior, mas eu volto a dizer, um grande produtor de soja sozinho, vendendo para fora do Brasil e gerando 20 empregos no Brasil, porque soja é produzida por máquinas, pode aumentar o PIB brasileiro. A exportação de minerais
país quase em nada contribui com o Brasil, porque tem várias isenções de impostos que foram dadas na época do Fernando Henrique. Pode aumentar o PIB brasileiro. Existem vários fatores que podem aumentar o PIB brasileiro e que não vão representar absolutamente nada na sua mesa, nada no seu salário. Em termos econômicos, a nossa realidade está bem pior que antes. Hoje nós temos mais subutilização da mão de obra. Subutilização da mão de obra é o maior carrasco para a economia interna. É uma pessoa que antes trabalhava como engenheiro e ganhava 15 mil reais, perdeu o emprego porque a indústria fechou e trabalha como Uber, ganha 3 mil reais por mês e tem que deixar 1.500 para combustível e manutenção de carro. Esse cara que antes comprava 15 mil reais no mercado, agora ele compra 1.500. E é neste Brasil que você vai montar uma empresa? Sim, eu estou falando para você uma dica de amigo economista. Não acredite nessa história de que a economia melhorou. Esses indicadores e todas essas notícias que eles estão dando é uma tentativa de fazer você, a pessoa que está guardando reservas financeiras para sua família, tirar o seu dinheiro do banco e fazer um trabalho que seria do governo, que é impulsionar a economia. Isso não é a primeira vez que acontece. Antes da pandemia, o Guedes já tentou fazer isso. Mentir a respeito de uma expectativa de crescimento econômico para fazer com que as pessoas gastassem o dinheiro que elas tinham. O Guedes, inclusive, permitiu a retirada do fundo de garantia para tentar criar uma política keynesiana sem utilizar o dinheiro dos mais ricos. A política keynesiana ideal é aquela que utiliza o dinheiro de toda a sociedade para investir na sociedade e reaquecer a economia. A política mau caráter do Guedes é aquela que fala mentira para o povo para fazer com que os mais fracos, os mais humildes, tirem o pouco que eles reservaram na esperança de que a economia está realmente bombando. A covardia é que os grandes empresários não vão fazer isso. O dono da Havan não prometeu investir no Brasil muitos milhões de reais se o Bolsonaro fosse eleito? Cadê o investimento? O McDonald's não prometeu abrir mais centenas de lojas? Cadê os investimentos? E uma dica que eu dou para você: não tire o seu dinheiro do banco para montar alguma coisa antes de perceber que as grandes lojas estão fazendo isso. Você pode acreditar que a economia está melhorando. Você pode tirar o seu dinheiro do banco e querer montar uma lanchonete, querer montar uma loja de roupas e perder tudo. Então, o indicador são os empresários que têm assessoria de economistas, assessoria de uma análise de conjuntura. Antes de montar o seu negócio e antes de acreditar que realmente a economia interna brasileira está melhorando, observem se lojas grandes estão abrindo novas unidades. Observe se supermercados estão abrindo novas unidades. O que nós tivemos nos últimos dias foi a desativação de 2 fábricas da Volkswagen. O que nós tivemos nos últimos meses foi o fechamento de muitas empresas no Brasil. Não seja tolo de acreditar que a economia está melhorando no Brasil. Eu volto a dizer, o PIB é um indicador de produto interno bruto. Um grande produtor de soja pode fazer o número do PIB aumentar. E a pergunta é, esse dinheiro foi para a mesa do brasileiro? Não. Continuamos com alto desemprego, crescimento na desigualdade social e não temos nenhuma garantia de estabilidade econômica para o futuro. Então, dica de amigo: guarde o seu dinheiro para sua família e não acredite nessa baboseira que está sendo utilizada neste momento para tentar salvar o Bolsonaro e tentar criar uma impressão de que, de repente, você deva salvar o governo com as suas reservas, para que o governo não tenha que usar o dinheiro que ele usa para comprar deputados e senadores. Muito obrigado, se inscreva no canal e até mais.